Então, pessoal, vamos lá ver a nossa demonstração prática de onde a gente configura as opções de DHCP, beleza? As opções avançadas. Então, vamos lá para o nosso servidorzinho. Quando você tem um determinado escopo, olha só, eu tenho as opções daquele escopo, né? Scope Options. E aqui, ó, eu configuro as opções e tem uma série de opções que eu posso configurar. Quando eu digo uma série, é um monte mesmo. Então, vou mostrar para vocês só os mais comuns. Então, por exemplo, quando você tem uma rede, você pode setar aqui o endereço do servidor time, né? Que é o servidor que dá o horário para toda a sua rede. Então, você clica, né? Coloca o nome do servidor e resolve, ou adiciona o endereço de IP dele aqui, tá? E adiciona aqui numa boa. Tá certo? Aqui, servidor de DNS, eu já tinha adicionado um, tá vendo? Você pode ter servidor de log, servidor de cookie, né? Servidor, né, de boot file, né? Qual é o tamanho da sua boot file? O nome do seu domínio DNS, isso aqui costuma ser configurado também, né? Qual é o nome dele lá? Vamos colocar aqui, catedraead.com.br, tá? Vai colocando, tá? Então você tem uma série de opções aqui, diferentes, que você pode setar no seu cliente quando ele receber o endereço DHCP. Isso é, a partir do momento que ele entrou na rede, mandou aquela informação de broadcast, recebeu o seu endereço DHCP, né, aceitou o endereço DHCP e entrou na rede, o servidor DHCP vai mandar todas essas informações de opção que a gente está vendo aqui, ó, tá? Então, no mínimo, o que você vai ver é esse servidor de DNS aqui, ó, tá? O servidor DNS vai ser atribuído dinamicamente pelo teu DHCP. Mas todas essas opções que a gente viu aqui, ó, podem ser atribuídas via DHCP também. Isso vai depender da sua configuração de rede lá, tá bom? Isso aqui está sempre dentro de cada escopo, tá? Nas propriedades do servidor, fora dos escopos, né, você pode fazer algumas opções genéricas, né? A primeira delas é fazer update das estatísticas automaticamente. Você pode, no segundo, fazer logs de auditoria, né? Ele é acionado por default. E embaixo, você pode dizer se você vai suportar configuração para clientes bootp ou não. Se lembra quando a gente conversou sobre os serviços IP, o bootp foi o precursor do DHCP, mas o DHCP é compatível com os clientes bootp se você assim desejar, tá bom? Você tem uma opção de servidor, né, que em vez de você configurar aquelas opções que a gente viu ali de servidor de DNS, né, de servidor de time, essas coisas, em cada escopo, você pode optar por configurar isso no servidor. Então, a partir do momento que você configura isso no servidor, todos os escopos que estiverem nesse servidor passam a utilizar essas opções aqui. Tá bom? E é a mesma coisa. Servidor de tempo, servidor de DNS, né? Call. Você pode configurar servidor de WINS também aqui, se você quiser, olha só. Né? Se você vai usar NetBIOS sobre TCP/IP, tem uma série de coisas que você pode configurar aqui. Beleza? Vou voltar para a nossa aula lá, para os slides. Voltamos para a aula. Bom, a gente já viu as opções aí, né? Só um snapshotzinho mostrando um exemplo. Um servidor de DHCP pode ser um servidor relay, né? Para que serve isso, pessoal? Quando você usa relay de DHCP, na verdade você diz o seguinte: você tem um servidor só cuidando da distribuição dos endereços. E você tem outros servidores de DHCP que vão funcionar como relay. Isso é, eles vão escutar os pedidos de DHCP
e ele vai encaminhar para um servidor DHCP que ele tem configurado. Tá legal? Para que isso serve basicamente? Imagina se você tivesse um mesmo escopo de DHCP configurado em servidores diferentes. Tá? Você ia ter problema. Não ia funcionar direito, né? Por exemplo, você poderia ter um conflito de endereço IP, né? Se o meu cliente negocia com o servidor A e o servidor B negocia com o cliente que está na sua casa, né? E eles estão distribuindo endereços no mesmo escopo, aí você passa a ter um problema, né? Por quê? Porque ele pode eventualmente atribuir endereços iguais para a gente. Então, para que serve isso? Na verdade, eu tenho um servidor só que controla a seção de endereços, né, dentro do escopo que está configurado, e eu tenho agentes funcionando como relay. Isso é, ele escuta aquele pacote de broadcast que é trafegado na rede, e quando ele recebe aquele pacote, ele encaminha para o servidor DHCP em unicast. Tá? Por que isso é interessante? Vocês se lembram, na aula de roteadores, quando a gente conversou, que normalmente um pacote de broadcast não vai passar por um roteador. Ok? Só que, às vezes, você quer que mesmo separado por um roteador, você quer que um mesmo escopo DHCP distribua endereços para essas redes. Ok? E aí, para isso que serve o seu agente de DHCP, o seu relay. Como ele transmite em unicast, essa informação trafegando para o seu servidor de DHCP não vai ser interceptada no meio do caminho. Para terminar nossos serviços aqui, rapidinho a gente vai conversar sobre o WINS. Tá? O WINS é o servidor de nomes que era usado na família Windows. Tá? Como assim? Quando surgiu, né, uso de rede em família Windows ali, lá nos primórdios do Windows, ali o Windows 95, por exemplo, você tinha a resolução de nomes das máquinas, dos hosts, usando WINS e não DNS, tá? O princípio é o mesmo, pessoal. É um servidor de nomes que transmite, né, que resolve nomes para endereços de rede. É exatamente a mesma coisa. A diferença é que o WINS vai usar NetBIOS, tá bom? É um outro protocolo de rede. No caso de WINS, você pode ter múltiplos servidores usando replicação, tá? Mesma coisa você pensa aí do AD, tá? Estilo de replicação. E o tipo de replicação vai ser feito com push, né, pull ou push-pull. São 3 tipos de replicação diferentes. Você pode ter um push, que acontece toda vez que tiver uma mudança na base, ele vai enviar essa alteração fazendo a replicação dos demais servidores. Você tem o pull, que é cada servidor vai se conectar ao outro depois de um determinado tempo especificado e fazer, né, a alteração nos seus registros. E você tem uma combinação de push-pull. Isso é, você vai fazer pull, mas se você tiver uma alteração que seja muito gritante, você vai fazer um push. Tá bom? Da mesma forma que no DNS, né, você tem opção de renovação daquele nome e timeout de extinção, né? É basicamente a mesma coisa, ok? Demonstrando o WINS rapidamente aqui no nosso servidor, né? Vou sair do DHCP aqui. O WINS vai estar também naquele ferramentas administrativas, né? A gente clica para entrar aqui. Teu servidor de WINS, né? A gente já tem configurado aqui e funcionando, tá? Eu tenho uma estatística de servidor aqui e tenho as propriedades desse servidor, tá?
Então eu tenho os intervalos que eu configuro de renovação dos nomes, né, que é um tempo de renovação, depois não for renovado, eu faço a extinção desse registro, da mesma forma que os registros obsoletos que eu tenho de DNS, tá? Posso fazer verificação da consistência da base de dados, posso agendar isso automaticamente, né? E tenho algumas opções avançadas aqui, vai dizer respeito à parte de log, à parte de quantidade de requests que seu servidor pode responder ao mesmo tempo, e assim sucessivamente, tá? O seu servidor WINS, quando ele é configurado na rede, ele normalmente é configurado como forma de você permitir que os seus servidores legados, isso é, os seus servidores Windows antigos, possam se comunicar na rede. Isso está cada dia mais ficando extinto, né? Como as máquinas vão aumentando e essas máquinas antigas vão sendo substituídas, a necessidade de uso de WINS vai começando a se esvair, tá? Mas por questão de compatibilidade, ainda se configura servidor WINS quando necessário. Beleza? Bom, nossa aula prática era isso aí. Para a gente terminar nossa aula, vamos fazer rapidamente 2 slidezinhos de exercícios, tá? Prova do CESP, Prefeitura de Vitória. Vamos lá. Primeiro deles. Para que a resolução de nome seja realizada por meio do serviço WINS, os clientes e os servidores precisam estar configurados. Um servidor WINS pode ser usado por clientes que não estejam na subrede do servidor, tá? Essa questão é errada. O servidor WINS precisa ter, o cliente precisa ter comunicação com o servidor WINS para que ele possa se registrar. Aqui no WINS a gente não tem aquele figura de relay, como a gente tem no DHCP, beleza? Na próxima, o endereço IP e a máscara de um servidor Windows Server 2003 podem ser estáticos e configurados manualmente. Se a rede não for segmentada, a máscara 0000 deverá ser usada na configuração. Pessoal, final da questão aí está incorreto, né? Essa história de deverá usar máscara 0000 não existe, tá? Sua máscara vai ter que ter um valor lá, dependendo da sua rede, mesmo que ela não esteja segmentada. Esse deverá aí torna a tua questão incorreta, beleza? Próxima, em uma rede podem existir vários servidores Windows Server 2003 configurados como servidores da DHCP, certo? Certo. Em cada servidor deve ser configurado o mesmo escopo para os clientes do serviço. Errado, né, pessoal? Em cada servidor, você deve configurar escopos diferentes. Ou você configura um agente de relay para aquele outro servidor de DHCP. Tá? Mas você não deve configurar o mesmo escopo para os clientes. Ok? Para terminar nossa aula 10 aí, mais algumas. Para um servidor DHCP ser usado em um domínio, ele deve ser autorizado no Active Directory. A autorização informa que o servidor DHCP está apto a fornecer endereçamento dinâmico no domínio. Beleza, pessoal. Lembra quando a gente conversou sobre DHCP? Ele deve ser autorizado antes que ele comece a distribuir os endereços IP de determinado escopo. Tá? Questão de segurança. Tá certinho. Na próxima. No Windows Server 2003, podem ser definidas no Active Directory contas que podem ser usadas para os usuários acessarem recursos do domínio. Certinho também. Aí, ele misturou um pouco os conceitos que a gente viu na aula 9 e na aula 10. Né? As contas de usuário são objetos, como a gente viu hoje lá no AD, e esses objetos, conforme a organização, podem prover autorização para acesso a determinados recursos da rede. Beleza? Certinho essa questão. Na próxima, um servidor Windows Server 2003 pode ser configurado
com o endereço IP de um gateway padrão. O servidor envia para esse gateway os pacotes destinados às máquinas na subrede do servidor. Ah, estava quase certa a questão, né? Olha só o comecinho dela. O servidor pode ser configurado com o endereço IP, né, de um gateway padrão? Pode. Você pode chegar nas suas configurações de IP lá e dizer que o gateway padrão da rede é aquele. Mas os pacotes que vão ser enviados para o gateway são os pacotes que não são endereçados àquela subrede. Beleza? Os pacotes na subrede vão ser comutados pelo próprio equipamento de rede. Beleza? Finalzinho da questão torna ela errada. Na próxima. O Active Directory possibilita organizar os usuários em grupos. Beleza. Se o mesmo nome for usado para identificar diferentes grupos de usuários, mesmo que os grupos estejam em diferentes domínios, ocorrerá um erro. Errado, né, pessoal? Essa história de mesmo que os grupos estejam em diferentes domínios, torna a questão incorreta. Eu posso ter um grupo de mesmo nome num outro domínio, sem problema nenhum. Não vai causar conflito isso. Beleza? Bom, era isso. Agradeço a companhia de vocês durante essas aulas, essas 10 aulas, e desejo sucesso a todos nas suas provas. Um abraço a todos e obrigado.